bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro. E nessa terça-feira nós teremos dois vídeos, um de ciências e um de geografia, ok? Vamos começar pelo vídeo de ciência, que será esse aqui, tá bom? O tema da nossa aula hoje é cuidados com o ambiente, que vai da página 3 até a página 9. Então, assim como os demais seres vivos, né, os seres humanos também dependem do meio ambiente para sobreviver. Então, por isso a gente deve respeitar e deixar o meio ambiente sempre limpo e conservado para nós e para os outros seres vivos. Então, é por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nessa aula, tá? Vamos começar falando sobre não jogar o lixo no chão. Conforme as atividades do nosso dia a dia vão acontecendo, a gente acaba produzindo muito lixo, né? Como plástico, papel, metal, tudo isso. E isso, vidro também, e isso vai acumulando lixo, né, nos lugares. E existem certos tipos de lixo que nós podemos reciclar. O que seria isso? Transformar esse lixo em um outro objeto que nós podemos utilizar. Isso acontece com garrafa, com metal, com muitas coisas, tá bom? Por exemplo, uma lata de refrigerante. A gente pode utilizar essa lata de refrigerante para fazer outra coisa, né? Através da reciclagem, a gente pode usar essa lata de refrigerante para fazer um porta-lápis. A gente vai, arranca aquela parte de cima e faz um porta-lápis. Aí ali a gente bota nosso lápis de cor ou nosso lápis de escrever, entendeu? Então a gente pode utilizar aquele material para outras coisas, tá bom? O lixo, ele deve ser descartado nos lugares corretos, como os aterros sanitários, que são onde tem os lixos, onde as pessoas jogam os lixos. E para o lixo reciclável, por exemplo, né, existem lixeiras com cores diferentes. Vocês lembram daquela lixeira que tem lá na escola? Para cada tipo de material. Exemplo, ó, a lixeira azul é para a gente colocar papel. A lixeira amarela, metal. A lixeira verde, a gente coloca vidro. A vermelha, a gente joga plástico. E a marrom, a gente joga os restos de alimentos. Então, a gente deve jogar todo o nosso lixo na lixeira. Se você tá na rua, tá comendo uma balinha e não viu nenhuma lixeira, pega aquela balinha, pede a mamãe para botar na bolsa, ou bota, né, o saco da balinha no seu próprio bolso e espera chegar em casa para você jogar na lixeira. Não jogue lixo no chão, porque isso é falta de educação. E além de ser falta de educação, é uma coisa ruim que faz com que a gente não cuide do nosso meio ambiente, um lugar onde a gente vive e precisa dele bem pra gente sobreviver também. Porque se ele morrer, a gente também morre. Então, tomem cuidado para não jogar os lixos no chão, ok? Outra coisa também é sobre não desperdiçar água. Quando a gente vai tomar banho, quando a gente vai lavar a louça, quando a gente vai escovar os dentes, quando nós vamos lavar uma roupa, a gente deve sempre utilizar a água e fechar a torneira. Exemplo, se você está escovando os seus dentes, você vai lá e escova os seus dentes, certo? Enquanto você está escovando os seus dentes, você não precisa deixar a torneira aberta. Você fecha a torneira e depois, quando você acabar, você abre de novo, lava a escova, lava a boca e deu tudo certo. Então, a água, ela é um elemento muito importante para nós seres vivos. A gente precisa da água para beber, a gente precisa da água para comer, a gente precisa da água para se limpar, a gente precisa da água para tudo. A água é uma coisa muito importante. E alguns animais, por exemplo, eles apresentam o seu corpo formado basicamente só por água. E é através da água que o nosso corpo se mantém hidratado. A nossa temperatura se mantém constante e diversas reações químicas ocorrem. Então a gente precisa da água para sobreviver. E precisamos cuidar da água para que ela não acabe. Fechar a torneira na hora de escovar os dentes, fechar a torneira na hora de tomar banho, também são medidas que ajudam, né? Além disso, a gente precisa evitar o quê? A poluição dos rios, né? Dos lagos, dos mares, entendeu? Exemplo, o esgoto elimina diversas substâncias que poluem, né? Que são tóxicas à nossa vida. Então, é por isso que nós devemos cuidar da água, tá?
Outra forma também que nós cuidamos do ambiente é cuidando dos animais. A gente não pode maltratar os animais. O cuidado com os animais, ele também é uma responsabilidade nossa. Os animais, eles são seres muito importantes para manter o equilíbrio da nossa natureza, sabia? As abelhas, por exemplo, elas realizam o quê? O pólen das flores, provendo o quê? Uma formação de frutos. Então a gente precisa ter cuidado com os nossos animais, sabe? E além disso, né, os animais, eles ainda servem de alimento, transporte, matéria-prima para o ser humano. A gente não come a carne. A carne que você come é do boi, é da galinha, entendeu? É do peixe. Então a gente precisa tomar conta dos nossos animais, cuidar deles, tá bom? Outra coisa também é plantar e cuidar das plantas. Existem pessoas que elas arrancam as árvores e elas não plantam outras novas. Então isso acaba sendo uma coisa muito ruim. As plantas, elas são essenciais para a nossa sobrevivência, porque elas liberam ar, oxigênio, elas produzem esse ar oxigênio que nós respiramos. Então, elas servem também de alimento e nos fornecem o quê? Abrigo contra o quê? Os raios solares. Por isso, é responsabilidade nossa cuidar das nossas plantas. Se tirou a planta do lugar, vai lá, planta outra. Se arrancou uma árvore, vai lá, plante outra. Não deixe a gente sem árvore. Vocês são o futuro dessa geração. Então, se vocês aprenderem de agora, no futuro vocês vão entender que essas coisas são necessárias, tá bom? Outra coisa também é zelar pelos brinquedos das praças públicas. A prefeitura, ela sempre constrói, né, brinquedos nas praças públicas do nosso município. E muita gente fala, né, ah, mas o prefeito não faz isso, o prefeito não faz aquilo outro, o prefeito deixou de fazer aquilo outro. Sim, tem prefeito que é só Jesus na causa, mas os moradores também têm que ter a consciência de que aquilo ali é algo público, é algo de todo mundo. Então, todo mundo tem que cuidar. Não é só o prefeito que deixou de fazer, que não fez, tem que cuidar também. Não quebrar os brinquedos, o balanço, a gangorra, deixar tudo em perfeito estado. Porque, gente, isso é falta de educação. As pessoas, elas têm que tomar cuidado com as coisas que elas fazem. Utilizar os espaços públicos e os seus recursos são direito nosso, são direito de todo mundo. Então, por isso, todos precisam fazer o quê? Fazer a sua parte para cuidar, né? E colaborar com a preservação dessas áreas. E além, né, de não jogar o lixo nas ruas, é necessário consertar os brinquedos das praças e não rabiscar ou pichar os muros e as paredes. Então nós devemos ter disciplina e educação e cuidar das coisas e do lugar aonde nós moramos, tá bom? Então, essas são algumas das responsabilidades, né, e atitudes que cada um de nós devemos pensar um pouquinho para manter o nosso ambiente limpo e saudável. E por isso a gente deve utilizar, né, os nossos recursos naturais com sabedoria, sabe? Nada de exagero é muito bom. Então a gente deve utilizar aquilo que a gente vai precisar e com sabedoria, tá? E quando não cuidamos do meio ambiente, problemas graves acontecem. Estes podem afetar diretamente ou indiretamente a vida do ser humano. Por exemplo, o lixo que você joga no chão, conforme o tempo vai passando, ele fica assim, ó, de tanto que você joga lixo no chão. E você acha que isso faz bem à nossa saúde? Não faz. Isso faz muito mal à nossa saúde. A mesma coisa, o desmatamento. Quanto mais as pessoas cortam a árvore, vai ficando assim, ó. E a gente vai respirar com o quê? Com o que a gente vai respirar? Se a árvore que tá ali é a que produz o oxigênio, o ar que a gente respira. Então a gente precisa preservar. A gente precisa cuidar, tá bom? E agora vamos para nossas atividades, que começa na página 6, tá? Vamos lá. Número 1, você vai marcar um X na imagem que não representa o cuidado com o meio ambiente, que não representa. Nós temos aí, né, o menino fechando a torneira, temos aí uma pessoinha jogando lixo na lixeira, temos o lixo aí no chão, né, e temos uma outra menina cuidando dos animais. O que não representa o cuidado com o nosso ambiente? Você vai marcar um X. No número 2, o que você faz no seu dia a dia para ajudar a cuidar do meio ambiente? Você vai fazer um desenho que represente a sua resposta e depois vai apresentar para quem está te ajudando aí. Então você vai dizer aí, ah, tia, eu ajudo
não jogando lixo no chão. Então você vai desenhar isso. Eu ajudo porque quando eu vou tomar banho, eu sempre fecho a torneira na hora que eu tô passando o sabão. Então você vai desenhar aí, tá bom? Número 3. Pinte apenas as imagens que representam cuidado com o meio ambiente. Então nós temos a turminha M4 aí, né? O 0 mexendo na bola dele. Temos a régua regando as plantas. O 1, ele tá com a torneira fechada na hora de escovar o dente. E temos a esfera que está dormindo. Você vai pintar, né, as imagens que representam o cuidado com o meio ambiente. Número 4. Você vai pintar a plaquinha que representa o que as pessoas da imagem elas estão fazendo. E depois você vai conversar, né, sobre isso com quem está te ajudando aí, tá? Então nós temos aí, né, as pessoas ajudando na coleta do lixo do chão. E aí você vai pintar a plaquinha. Eles estão fazendo o quê? Poluindo o meio ambiente ou conservando o meio ambiente? Pintem aí pra mim, tá? Número 5. Dadinho, ele sabe que uma das formas de ajudar a cuidar do ambiente é jogando lixo no seu devido lugar. Então você vai traçar o caminho aí, tá? No labirinto e vai ajudar Dadinho a descartar o lixo lá no lugar certo. Número 6. Você vai pesquisar uma imagem que represente o material depois de reciclado e colar aí no espaço abaixo, tá? E depois você vai escrever o nome do material utilizado para essa transformação aí, tá? Por último, nós temos o nosso racha-cuca, tá? Uma turma de uma escola resolveu plantar 48 mudas de árvores para ajudar no cuidado com o meio ambiente. Sabendo que eles já plantaram 31, quantas faltam para acabar? Então vocês vão me dizer aí, tá bom? A aula de hoje é isso. Um beijo.